Você já imaginou um dia uma jovem bater na sua porta, olhar nos seus olhos e dizer uma frase capaz de desmontar toda a sua vida? Uma frase que nem o tempo, nem a fama, nem a fé poderiam preparar você para ouvir? Pois foi exatamente isso que aconteceu com Kaká. Numa tarde tranquila em São Paulo, uma tarde que começou como qualquer outra, mas terminaria mudando para sempre o rumo da sua história. O sol ainda caía preguiçoso sobre o bairro nobre do Morumbi. O ar tinha aquele perfume misto de flores e chuva distante, e o som das crianças brincando ecoava ao longe, vindo de um campo improvisado. Kaká tinha acabado de chegar do Centro Fé e Futebol, o projeto social que fundara após deixar os gramados. Estava exausto, mas em paz. Tinha passado o dia falando com jovens sobre propósito, fé e superação, os temas que hoje o moviam mais do que qualquer troféu. Ao entrar em casa, deixou as chaves sobre a mesa, tirou o casaco e respirou fundo. A casa estava silenciosa. Um silêncio bom, de descanso merecido. Foi até a cozinha, abriu a geladeira e serviu-se de um copo d'água gelada. Estava prestes a subir as escadas quando a campainha tocou. Primeiro, ele pensou que fosse o entregador do jantar. Depois, talvez algum vizinho. Mas quando olhou pela câmera da portaria, congelou. Na tela, via-se uma jovem de uns 22 anos, cabelo castanho escuro, preso num coque apressado. Vestia jeans simples e uma blusa clara. Não parecia perdida, parecia decidida. O olhar dela era intenso, direto, mas havia algo de frágil naquele brilho. Um medo contido, um pedido mudo. Kaká franziu o senho e apertou o interfone. Boa tarde. Posso ajudar? Do outro lado, a voz dela saiu trêmula, mas firme. Boa tarde, senhor Kaká. Desculpa aparecer assim, mas eu preciso muito falar com você. É sobre mim. E também sobre você. Ele ficou mudo por um instante. Aquilo podia ser qualquer coisa. Uma fã insistente, uma história absurda, uma brincadeira. Mas havia algo na forma como ela segurava a alça da bolsa, apertando-a como quem se agarra à coragem, que fez com que ele sentisse que não era uma visita comum. Respirou fundo, passou a mão no cabelo e decidiu descer. Quando abriu a porta, ela não sorriu, não pediu selfie, não chorou, apenas estendeu a mão, formal. Obrigada por me receber. Eu sei que é inesperado. Kaká respondeu com um aceno. Tudo bem. O que está acontecendo? Ela respirou fundo, como quem se prepara para mergulhar. Eu fui criada só pela minha mãe. Ela sempre foi muito reservada sobre o meu pai. Quando eu perguntava, ela desviava. Dizia que não era importante, que o amor bastava. E por muitos anos, eu acreditei. Fez uma pausa, mas há 3 meses, ela ficou doente. E antes de morrer, deixou uma carta. Uma carta com o seu nome. O coração de Kaká parou por um segundo. O meu nome? Ela abriu a bolsa e tirou um envelope dobrado, visivelmente gasto pelo tempo. Está aqui. Kaká pegou o papel com cuidado. Era uma folha amarelada, escrita à mão. O nome Sofia apareceu logo na primeira linha, e uma lembrança distante, quase apagada, acendeu-se no fundo da mente dele. Ele conhecera Sofia anos atrás, em Madrid, durante um evento beneficente. Ela trabalhava como voluntária numa casa de apoio a refugiados. Tinha um sorriso doce, uma serenidade que o cativou. Passaram algumas semanas trocando mensagens, almoçaram juntos algumas vezes, mas a vida, as viagens e o futebol o levaram de volta ao Brasil. Nunca mais se falaram. As mãos dele tremiam ao desdobrar o papel. As palavras eram simples, diretas, quase como uma oração. Se um dia ela te procurar, não a rejeite. Ela não tem culpa das nossas decisões. O nome dela é Luna, e o pai dela é você. Por um instante, o som do mundo desapareceu. Ele olhou para a jovem à sua frente e viu. Não era só o cabelo escuro, nem o olhar sereno. Era o modo como ela respirava fundo antes de falar, como deixava o silêncio preencher o que não sabia dizer. Era algo familiar, inexplicável. Você está dizendo que sou sua filha, completou ela, firme, mas com a voz embargada. Eu não quero nada, nem dinheiro, nem fama.
Eu só quero saber a verdade. Se você lembra dela. Se é possível confirmar. Kaká passou a mão no rosto. Estava atordoado. A fé, que sempre lhe dava as respostas, parecia em silêncio dessa vez. Isso é sério? Perguntou baixinho. Mais do que tudo na minha vida, respondeu ela. O relógio marcava 6:30 da tarde. Lá fora, o céu se tingia de tons dourados e lilás. Dentro de casa, o ar parecia suspenso. Se for verdade, disse ela, hesitando, talvez eu tenha passado 22 anos achando que não tinha pai. Quando, na verdade, só faltava ele saber que eu existia. Kaká olhou para a carta de novo. O nome de Sofia parecia gritar nas entrelinhas. Ele sentou-se, exausto, e pediu: senta, por favor. Ela obedeceu, tímida, mas sem medo. Por alguns segundos, o único som era o tic-tac do relógio na parede. E por que agora? Perguntou ele. Por que agora que ela se foi? Ela me deixou a carta e um retrato antigo de vocês dois. Luna abriu a bolsa de novo e tirou uma fotografia pequena, desbotada. Nela, um Kaká mais jovem sorria ao lado de uma mulher morena de olhos gentis. O coração dele se apertou. É mesmo ela, murmurou. Então lembra? Perguntou Luna, com um fio de esperança. Lembro, respondeu, hesitante. Mas, eu não fazia ideia. Ela baixou o olhar. Eu entendo. Só queria te contar. Não quero invadir sua vida. Só não quero mais fugir da minha. Kaká respirou fundo. Você quer fazer um teste? Quero. Mas mais do que um exame, quero te conhecer. Mesmo que não dê certo. Pela primeira vez, um sorriso tímido surgiu entre eles. Um sorriso estranho, misto de nervosismo e ternura. Tá bom, disse ele, pegando o celular. Amanhã de manhã, vou pedir para o pessoal do centro me indicar um laboratório de confiança. Ela assentiu. Posso vir? Claro. Quando Luna se despediu, a noite já tinha caído sobre São Paulo. Kaká ficou parado na porta por um tempo, olhando o jardim iluminado pelas luzes suaves. No ar, um perfume de jasmim parecia acompanhar a lembrança de Sofia. Ele olhou para o céu e sussurrou, sem perceber. E se for verdade? Na manhã seguinte, o sol nasceu tímido entre nuvens brancas. Kaká mal dormira. Passou a noite relendo a carta, tentando encaixar os pedaços do passado como presente. Por volta das 8, o amigo e assessor de longa data, Marcelo, chegou. Cara, você tá com uma cara péssima. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu. E entregou-lhe a carta. Marcelo leu devagar, ergueu as sobrancelhas e assobiou. Isso é sério mesmo, Kaká? É o que parece. E o que vai fazer? O que é certo? Foram juntos até o laboratório. Luna já estava lá, sentada na recepção, mãos entrelaçadas, olhar fixo no chão. Quando viu, levantou-se de imediato. Oi, respondeu ele, mais suave. Vamos resolver isso. O exame foi rápido. Apenas alguns minutos e algumas gotas de sangue. Mas o peso daquele gesto parecia imenso. Ao saírem, foram até uma padaria próxima. O clima ainda era de constrangimento, mas uma paz leve pairava entre os dois. Você mora onde? Perguntou ele. Em Campinas. Trabalho num colégio. Dou reforço de matemática para crianças carentes. Kaká riu. Matemática. Eu era péssimo nisso. Mas compensava nos dribles, respondeu ela, brincando. Ambos riram. Pela primeira vez, o riso soou natural. Posso te mandar mensagem? Perguntou ela. Pode. Promete responder? Prometo. Ao voltar para casa, Kaká sentou-se diante do piano. Tocou algumas notas ao acaso, mas os pensamentos não o deixavam em paz. Lembranças antigas vinham como ondas. O cheiro do perfume de Sofia, a forma como ela falava sobre esperança, o modo como ria das pequenas coisas. E, de repente, uma lágrima escorreu. Senhor, murmurou, se for verdade, me ajuda a ser o que ela precisa. 5 dias se passaram. Na sexta-feira, o telefone tocou. Senhor Ricardo Isaacson, aqui é do laboratório. O resultado está pronto. O mundo parou. Ele desligou, respirou fundo e mandou mensagem.
Luna, o resultado chegou. Quer ir comigo? Quero. 2 horas depois, estavam sentados frente ao médico. O envelope repousava sobre a mesa, como uma sentença. O médico abriu devagar, leu em silêncio e então levantou o olhar. O exame é conclusivo. Compatibilidade de 99,98%. Luna levou as mãos à boca. As lágrimas vieram de imediato. Kaká sentiu o chão sumir, a respiração falhar. Olhou para ela e viu não apenas a filha que não conhecia, mas a parte de si mesmo que sempre esteve faltando. Então, é verdade, sussurrou ela. Ele assentiu, emocionado. É verdade. Você é minha filha. O abraço veio sem pensar. Um abraço de 22 anos atrasado. Lá fora, o sol explodia num céu limpo, e por um instante, o tempo parou. Quando voltaram para casa, o silêncio entre eles não era mais pesado. Era um silêncio de compreensão. Luna olhou para o retrato de Kaká e seus filhos mais novos sobre a lareira. Eles sabem de mim? Ainda não, respondeu ele. Mas vão saber. Ela sorriu, enxugando as lágrimas. Eu não quero tirar nada de ninguém. Você não está tirando. Está somando. Kaká caminhou até a janela, olhou o céu tingido de dourado e pensou em Sofia. Por um instante, sentiu que ela estava ali, em paz. Você cumpriu sua parte, parecia dizer o vento. E foi assim que, naquela tarde, nasceu uma nova história. Não um conto de fadas, mas uma história real, feita de fé, lágrimas e amor. Porque às vezes, o maior milagre não vem do céu. Vem de uma simples batida na porta. A carta ainda estava sobre a mesa. Dobradinha, gasta, com as bordas amareladas e o perfume distante de papel guardado por décadas. Kaká olhava como quem encara um espelho do tempo, e cada palavra escrita por Sofia parecia uma agulha atravessando o peito. Era manhã de sábado. A cidade despertava devagar, mas dentro daquela casa, o tempo parecia suspenso. Luna dormia no quarto de hóspedes. Tinha chegado tarde, depois do exame, exausta de emoção. Kaká, no entanto, não dormira um minuto. Passará a noite inteira lendo e relendo a carta da mãe dela, a mulher que um dia amara e depois perderá para o silêncio da vida. Sentou-se à mesa com um café, abriu o envelope e começou a ler de novo, em voz baixa. Ricardo, se esta carta algum dia chegar às suas mãos, é porque eu já não estou mais aqui. Não escrevo para culpar, nem para justificar. Escrevo porque acredito que Deus não une pessoas por acaso, mesmo que seja por um breve momento. Você foi uma bênção que passou pela minha vida como um vento, rápida, mas marcante. Daquele encontro, nasceu algo que jamais imaginei, uma nova vida. O nome dela é Luna. As palavras flutuavam, e Kaká sentia o coração acelerar. Ele lembrava perfeitamente da última vez que vira Sofia. Era um fim de tarde em Madrid, no outono de 2002. O céu tingido de cobre, e ela, com aquele sorriso tranquilo, despediu-se na porta do Centro de Ajuda a Refugiados. Cuida de ti, Ricardo, dissera ela em espanhol suave. E que Deus te guie. Ele lembrava do abraço. Lembrava de ter pensado em voltar, em escrever, mas o futebol engoliu. Viagens, jogos, contratos, entrevistas, o Milan, as convocações e o tempo. O tempo, esse ladrão silencioso, levou tudo. Agora, 22 anos depois, a voz dela voltava pelas linhas da carta, viva como nunca. Nunca quis que você soubesse, porque não queria interromper a vida que Deus te deu. Mas quero que saiba que a Luna cresceu ouvindo coisas boas sobre você. Nunca menti. Disse que seu pai era um homem de fé, que acreditava na luz, e que um dia talvez ela também pudesse encontrar essa luz. Se o destino permitir, espero que você possa conhecê-la. Ela é parte de mim, e também parte de você. Kaká deixou a carta sobre a mesa, respirando fundo. As lágrimas vieram silenciosas, sem aviso. Não era dor. Era uma mistura de arrependimento e ternura. Mais tarde, Luna acordou e encontrou-o sentado no jardim, com uma Bíblia aberta no colo. Dormiu bem? Perguntou ele, com um sorriso cansado. Dormi. E você? Não muito. Ela se aproximou devagar,
como quem teme invadir um espaço sagrado. É difícil para você, né? É, respondeu, olhando o céu. É como se o passado tivesse batido a porta pedindo para ser ouvido. Ela sentou-se ao lado dele. Eu cresci ouvindo minha mãe falar de fé. Mesmo quando faltava comida, ela dizia: Deus não falha. Ela tinha razão, murmurou ele. Deus não falha. Às vezes a gente é que se perde no caminho. Ficaram em silêncio por um tempo. O vento balançava as folhas e o canto dos pássaros parecia preencher o que nenhum dos dois conseguia dizer. Luna então abriu uma pequena caixa que trouxera na bolsa. Tem algo que quero te mostrar. Dentro da caixa havia fotos antigas. Sofia jovem, sorrindo com um violão nas mãos, Luna bebê no colo da mãe e uma fotografia amassada de um jornal espanhol. Na manchete, Kaká visita abrigo de refugiados em Madrid. Essa foi a primeira vez que eu te vi, disse ela. Eu tinha 8 anos quando encontrei essa foto entre as coisas da mamãe. Ele olhou, tocou a imagem como quem toca uma lembrança viva. Ela guardou isso por tanto tempo. Ela dizia que você era um homem bom, que talvez um dia eu entenderia por que Deus não permitiu que vocês ficassem juntos. Kaká respirou fundo. E você entende? Acho que sim. Se vocês tivessem ficado juntos, talvez eu não tivesse aprendido o valor da fé com ela. E talvez você não tivesse ajudado tantas pessoas. Tudo acontece por um motivo, né? Ele sorriu, surpreso com a maturidade da jovem. É, talvez. Mas mesmo assim, eu daria qualquer coisa para ter estado presente. Luna olhou para ele, emocionada. Eu não te culpo. Nunca culpei. No fim da tarde, Kaká recebeu uma ligação de um número internacional. Era o antigo coordenador do centro de Madrid, Javier. Ricardo, quanto tempo? Que alegria falar contigo. Javier, meu Deus, quantos anos? Pois é, meu amigo. Sabe, fiquei sabendo da Sofia. Ela faleceu há pouco tempo, né? Sim, respondeu com voz baixa. E eu acabei de descobrir sobre a Luna. Houve um silêncio do outro lado da linha. Então ela te encontrou? Encontrou. Sofia sempre acreditou que um dia isso aconteceria. Ela dizia: Deus vai tocar o coração dele na hora certa. A voz de Javier ficou embargada. Ela foi uma mulher incrível, Ricardo. Nunca guardou rancor e sempre rezava por você. Quando desligou, Kaká ficou olhando pro nada, tentando digerir o peso daquelas palavras. Como alguém podia amar e perdoar tanto? Naquela noite, ele voltou a ler o diário que guardava desde os tempos de jogador. Entre anotações de treinos e viagens, havia uma passagem de 2002. Hoje conheci uma moça espanhola chamada Sofia. Ela fala pouco, mas o olhar dela diz tudo. A fé dela é tranquila, sem barulho. Quando estou perto, sinto paz. Kaká fechou o caderno, emocionado. O tempo podia passar, mas o coração lembrava. No domingo, eles foram juntos à igreja. Luna entrou de cabeça baixa, um pouco tímida. As pessoas olhavam curiosas. Afinal, estar ao lado de Kaká era como estar sob um holofote. Mas quando começou o louvor, ela fechou os olhos e cantou. A voz dela era doce, sincera, como a da mãe. Durante a oração, Kaká segurou a mão dela. Não precisava dizer nada. Era como se aquele gesto fosse o elo que faltava entre o passado e o presente. Quando o culto terminou, o pastor, velho amigo de Kaká, aproximou-se. Quem é essa moça? É minha filha, pastor. O homem sorriu e colocou a mão no ombro de ambos. Então, que bênção! Deus está escrevendo um novo capítulo na vida de vocês. Luna sorriu, mas uma lágrima teimosa escapou. Nos dias seguintes, o vínculo entre eles foi crescendo. Kaká levava Luna para conhecer o Centro Fé e Futebol. Mostrou-lhe as crianças, os campos, os projetos de alfabetização. Ela ficou encantada. É isso que você faz agora? Sim, tento devolver um pouco do que recebi. A mamãe teria amado isso, disse ela, emocionada. Certa tarde, enquanto observavam um grupo de meninos jogando bola, Luna perguntou: Você já pensou em contar essa história publicamente? Ainda não. Acho que preciso entender tudo primeiro. Às vezes, contar é uma forma de curar.
Ele olhou para ela e percebeu o quanto aquela menina tinha da mãe. O mesmo jeito calmo, a mesma coragem disfarçada de doçura. À noite, quando voltou para casa, Kaká foi até o escritório e tirou uma caixa antiga do armário. Dentro, havia recortes de jornais, fotos, medalhas e lembranças. Entre elas, encontrou um bilhete pequeno, escrito em espanhol. Gracias por levar luz donde hay sombra. Sofia. Aquelas palavras ecoaram no coração dele. Luz onde há sombra. Talvez fosse isso o que Luna representava agora. A luz que o encontrava depois de anos de escuridão emocional. Pegou a carta mais uma vez, com voz embargada. Leu o último trecho. Se um dia ela te procurar, não fuja. Porque negar o amor é negar a Deus. Kaká chorou. Chorou como há muito tempo não chorava. Não era só saudade. Era o reconhecimento da graça, do perdão, do tempo que volta quando o coração se abre. No dia seguinte, Luna foi à casa de Kaká levando uma pequena surpresa. Trouxe algo para você. Ela entregou uma moldura com duas fotos. De um lado, Sofia sorrindo. Do outro, Kaká e Luna juntos no laboratório, no dia do resultado. Abaixo, uma frase escrita à mão. Deus escreve certo por linhas que a gente não entende. Ele sorriu, emocionado. Onde aprendeu isso? Na fé que você me ensinou sem saber. E naquele instante, ele entendeu que não havia mais passado ou presente, apenas o agora, cheio de significado. Mas a paz ainda não era completa. Naquela noite, quando todos dormiam, Kaká saiu ao jardim, olhou para o céu estrelado e falou baixinho: Senhor, o que quer que eu faça agora? Como resposta, uma brisa leve passou entre as árvores. E, dentro dele, uma voz suave parecia dizer: cuide dela, cuide dos que não têm pai, e a minha luz cuidará de você. Ele fechou os olhos e sorriu. Dias depois, decidiu escrever uma carta, não para Sofia, mas para si mesmo. Pegou um papel simples e começou: Querido Ricardo, o tempo te mostrou que os planos de Deus não têm data de validade. O amor que você deu um dia voltou em forma de perdão e esperança. Cuide da Luna como você teria cuidado dela se soubesse. E nunca esqueça, o verdadeiro milagre é quando a dor vira propósito. Guardou a carta na Bíblia, entre as páginas do Salmo 30. Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Sorriu. Pela primeira vez em muitos anos, sentia-se leve, como se a alma tivesse finalmente voltado para casa. Na semana seguinte, Luna voltou a Campinas. Antes de partir, abraçou-o na porta. Eu volto logo. Prometo. Eu sei. Ela hesitou e disse baixinho: Eu te amo, pai. A palavra pai ecoou como uma oração. Kaká abraçou forte, os olhos marejados. Eu também te amo, filha. Enquanto o carro se afastava, ele ficou ali, parado, olhando o horizonte. E pensou em Sofia, na fé, na vida. Entendeu que Deus não apaga histórias, ele as reescreve. A câmera imaginária se afastaria lentamente, mostrando Kaká no jardim, com a carta nas mãos, o vento balançando as folhas e o sol nascendo ao fundo. No fundo, a voz dele narrando: Ela me escreveu uma carta, mas foi Deus quem respondeu. Era uma manhã comum em São Paulo. O sol brilhava, as ruas começavam a se encher de carros, e a cidade respirava sua rotina apressada. Kaká estava no Centro Fé e Futebol, preparando uma palestra para jovens atletas, quando o telefone de Marcelo, seu assessor, começou a vibrar insistentemente. Cara, disse Marcelo, com o rosto pálido, você precisa ver isso. Kaká pegou o celular. Em segundos, o chão pareceu sumir sob seus pés. Na tela, um portal de notícias estampava a manchete: Kaká reconhece filha fora do casamento. Jovem aparece com carta deixada pela mãe falecida. Abaixo, uma foto tirada escondida deles dois entrando no laboratório. E o texto, cruel, distorcido. Fontes próximas afirmam que a jovem, chamada Luna, de 22 anos, seria fruto de um relacionamento antigo que o ex-jogador manteve na Espanha. O caso reacende polêmica sobre a vida pessoal de Kaká, conhecido por sua imagem de homem de fé. Kaká sentiu um nó no estômago. Meu Deus, murmurou.
Marcelo desligou o celular, tentando conter o dano. Já ligaram de 3 emissoras pedindo entrevista. Eu não vou falar nada, respondeu Kaká, firme. Essa história não é pra manchete. É sobre vidas. Mas já era tarde demais. O assunto se espalhava feito fogo em capim seco. Em minutos, as redes sociais explodiram. Fotos, teorias, críticas, piadas. Alguns o defendiam, outros o atacavam com ferocidade. Hipócrita. Mais um santo de fachada. Ele pregava a fidelidade e agora isso. Kaká olhou para o alto, tentando respirar. A fé, que sempre fora sua fortaleza, parecia balançar diante da injustiça. À tarde, Luna ligou em prantos. Pai, eles descobriram tudo. Estão na porta da escola. Tiraram foto de mim. Calma, filha. Respira. Onde você está agora? No banheiro. Não consigo sair. Fica onde está. Estou indo te buscar. O trajeto até Campinas pareceu interminável. Cada semáforo era uma tortura. Quando chegou ao colégio, havia repórteres na calçada, microfones estendidos, flashes piscando. É verdade que ela é sua filha, gritou um deles. Kaká. Por que escondeu isso da imprensa? Kaká ignorou todos, entrou decidido e encontrou Luna sentada num canto, os olhos vermelhos. Ela levantou-se assim que o viu e o abraçou com força. Eu não aguento, pai. Estão dizendo coisas horríveis da mamãe. Ei, olha pra mim, disse ele, firme, segurando o rosto dela. Você não tem culpa de nada, entendeu? Nada. Ele a levou até o carro, protegendo-a com o próprio corpo dos flashes. No caminho, o silêncio era pesado, mas havia algo novo ali. A força. À noite, a notícia já estava em todos os canais. Talk shows, programas de fofoca, até telejornais sérios comentavam. Uns questionavam a veracidade, outros exploravam o drama. E as redes, como sempre, divididas entre ódio e empatia. Foi então que Kaká tomou uma decisão. Sentou-se na sala, abriu o celular e começou a gravar um vídeo simples, sem maquiagem, sem roteiro. Apenas ele, de camiseta, com um olhar cansado e sincero. Boa noite. Hoje muita gente falou sobre mim, sobre a minha fé, sobre a minha vida. Eu não costumo responder a ataques, mas dessa vez é diferente. A jovem de quem falam se chama Luna. Ela é minha filha. Eu não soube disso até pouco tempo atrás. A mãe dela, Sofia, foi uma mulher de fé e coragem. Ela criou a Luna sozinha e me deixou uma carta antes de partir. Essa carta me fez entender que o amor não tem prazo de validade. Eu não tenho vergonha da verdade. Ei, se alguém esperava um escândalo, lamento desapontar. O que existe aqui é apenas perdão, amor e uma nova chance. Ele encerrou o vídeo com um suspiro e postou. Em minutos, as visualizações começaram a subir. Milhares de comentários inundaram as redes. Agora entendo tudo. Isso é ser homem de verdade. Que Deus abençoe essa família. Mas também havia o outro lado. Conveniente demais. Quer limpar a imagem. Kaká sabia que não podia controlar o que diziam, mas podia escolher o que sentir. E escolheu a fé. 2 dias depois, ele recebeu uma ligação inesperada. Era Caroline, sua ex-esposa. O nome apareceu na tela e o coração dele apertou. Oi. A voz dela era fria, mas controlada. Eu vi o vídeo. Eu devia ter te avisado antes. Devia, respondeu ela, seca. Mas, eu entendo. Houve um silêncio tenso. E as crianças? Perguntou ele. Eu ainda não contei. Não quero que descubram por memes. Posso ir falar com eles? Pode. Mas, Ricardo, fez uma pausa. Por favor, seja cuidadoso. Naquela tarde, ele foi até a casa onde os filhos moravam com a mãe. Quando entrou, o menor correu para abraçá-lo. Pai, vi você na TV. Pois é, sorriu triste. A gente precisa conversar. Sentaram-se no sofá, os olhos das crianças fixos nele. Vocês sabem que eu amo muito vocês, né? Sim, responderam em coro. Então, tem algo que o papai descobriu há pouco tempo. Uma menina chamada Luna. Ela é minha filha também.
O mais velho franziu o ceño. Então, ela é nossa irmã. É, filho. Mas, por que nunca contou? Porque eu não sabia. O garoto pensou por alguns segundos e deu de ombros. Tudo bem, pai. A gente pode conhecer ela um dia. Kaká sorriu, emocionado. Claro que sim. Quando saiu dali, sentiu o coração aliviado. Não havia raiva, não havia ruptura. A verdade, quando dita com amor, cura. Mas o mundo lá fora não era tão generoso. Na segunda-feira, o Centro Fé e Futebol amanheceu cercado de câmeras. Repórteres esperavam qualquer declaração, qualquer deslize. Marcelo o aconselhou. Melhor cancelar as atividades por uns dias. Não, respondeu Kaká. Eu não vou me esconder. E entrou no centro como sempre, cumprimentando as crianças, distribuindo abraços. No auditório, dezenas de jovens o esperavam. Antes de começar a palestra, ele olhou para o público e disse: Hoje eu quero falar sobre fé. Fé não é quando tudo está certo. Fé é quando o chão desaba, e mesmo assim você acredita que Deus ainda tem um plano. Eu cometi erros, sim, mas a graça de Deus não depende da nossa perfeição, e sim da nossa entrega. O auditório ficou em silêncio. Alguns jovens choravam. Aquele momento viralizaria depois, não por escândalo, mas por inspiração. Enquanto isso, Luna lutava com a exposição. As redes sociais, cruéis como sempre, transformavam tudo em espetáculo. Alguns a chamavam de oportunista, outros de heroína. Mas ela só queria paz. Foi então que decidiu visitar o túmulo da mãe. Levou flores simples e ajoelhou-se diante da lápide. Mãe, eu fiz o que o coração mandou. Ele me aceitou. E agora o mundo inteiro sabe. Fechou os olhos e chorou. Eu não sei se era isso que você queria, mas eu sinto que você está feliz por mim. Enquanto falava, uma sombra se aproximou. Era Kaká. Ele ficou em silêncio por um instante, respeitoso, e depois se ajoelhou ao lado dela. Ela estaria orgulhosa. De quem? Perguntou Luna. De nós dois. Eles se abraçaram ali, diante da memória de Sofia. O vento soprou leve, e uma pétala branca caiu entre eles, como um sinal. Os dias seguintes foram de reconstrução. Kaká e Luna começaram a aparecer juntos em eventos sociais, não por estratégia, mas por naturalidade. Falavam pouco, mas transmitiam paz. Logo, a imprensa cansou do assunto. Afinal, não havia escândalo onde existia amor. Mas ainda havia algo pendente. Luna, ao arrumar as coisas da mãe, encontrou um envelope lacrado com o nome Ricardo. Pai, tem mais uma carta. Ele olhou, surpreso. Mais uma. Acho que ela escreveu antes da primeira. Quer ler comigo? Quero. Abriram juntos. A letra era a mesma, firme e doce. Ricardo, se algum dia você sentir culpa, lembre-se, a culpa não vem de Deus. A dor sim, mas é a dor que nos ensina a amar sem medo. Cuide da nossa filha. E cuide também das suas feridas, porque até as cicatrizes contam histórias de fé. Kaká fechou os olhos, respirando fundo. Ela sempre foi mais sábia que eu. Não, pai, respondeu Luna, sorrindo. Ela só acreditava no mesmo Deus que você. Eles se abraçaram, em silêncio. E, pela primeira vez, Kaká sentiu que a culpa o deixava. No lugar dela, ficava apenas a gratidão. Na noite seguinte, ele subiu ao palco de uma conferência cristã em Belo Horizonte. Diante de milhares de pessoas, contou sua história. Não como celebridade, mas como homem. Às vezes a vida nos obriga a encarar o passado, disse ele, com a voz embargada. Mas se há algo que aprendi, é que Deus nunca desperdiça dor. Se você está passando por algo que não entende, confie. Porque talvez ele esteja escrevendo uma história que ainda não terminou. O público se levantou, aplaudindo. E entre as primeiras fileiras, Luna observava com os olhos marejados. Ao final, pai e filha saíram juntos, caminhando pelas ruas iluminadas da cidade. Você falou bonito, disse ela. Falei o que o coração mandou. E agora? Agora a gente vive. Luna sorriu. E perdoa? Já perdoei. A mim mesmo. Eles seguiram caminhando, lado a lado,
como dois peregrinos que finalmente encontraram o mesmo caminho. Acima deles, o céu estrelado parecia escrever uma nova promessa. A fé não remove a dor, mas transforma a dor em esperança. E, naquela noite, enquanto o vento soprava suave, Kaká entendeu que o amor de Deus não vem para punir, vem para restaurar. Você já sentiu aquele momento em que o coração entende algo que a razão não consegue explicar? Aquele instante em que a dor deixa de ser ferida e passa a ser cicatriz, não porque desapareceu, mas porque foi curada. Foi exatamente isso que aconteceu com Kaká e Luna. Depois de tanto silêncio, medo e exposição, o que restou foi a verdade. E a verdade, quando é guiada por amor, tem um poder divino. Ela liberta. O sol nascia sobre São Paulo, e a luz atravessava as janelas da casa de Kaká como uma bênção. Era uma manhã de domingo, tranquila, quase serena demais depois de tantas tempestades. Luna estava sentada à mesa, tomando café e revisando algumas anotações para o curso de pedagogia. Kaká chegou da caminhada matinal, suado, mas sorridente. Já estudando, filha? Perguntou ele, secando o rosto com uma toalha. Tô tentando, sorriu ela. Mas você tem café melhor que o da faculdade. Ele riu, serviu-se de um copo d'água e sentou-se diante dela. Por alguns segundos, ficaram apenas observando. O silêncio agora era leve, cheio de paz. Sabe, disse ele, às vezes eu fico pensando em tudo o que aconteceu. Eu também. E chego à conclusão de que, se Deus permitiu que isso viesse à tona, foi para curar, não para destruir. Luna assentiu. Mamãe sempre dizia que a verdade dói, mas é a única coisa que pode libertar a alma. Ela era sábia. Um momento de ternura atravessou o ar. Depois de tudo que viveram, não havia mais espaço para vergonha, apenas para amor e aprendizado. Naquela mesma tarde, Kaká recebeu uma ligação do pastor Samuel, que dirigia uma comunidade em Paraisópolis, uma das maiores favelas de São Paulo. Ricardo, estamos organizando um evento para as crianças da comunidade. Seria uma honra se você viesse. Claro, pastor. Quando será? Domingo que vem. Vamos montar uma pequena quadra, e queríamos que você desse o chute inicial. Kaká sorriu. Pode contar comigo. Ao desligar, olhou para Luna. Quer ir comigo? Claro que quero. Respondeu, empolgada. O domingo chegou, e com ele, uma energia diferente. O sol parecia brilhar mais forte, e a favela, geralmente escondida nas sombras da cidade, ganhava cores. Balões, música, crianças rindo. Era como se o amor tivesse decidido morar ali por um dia. Kaká e Luna chegaram cedo. As pessoas se aproximavam tímidas, mas sorridentes. Alguns ainda o viam como ídolo, outros como exemplo de fé. Mas ali, ele era apenas um homem, um pai, um servo. Quando subiu ao pequeno palco improvisado, pegou o microfone e disse: hoje não estou aqui como jogador, nem como celebridade. Estou aqui como alguém que entendeu que Deus nunca erra. A vida me ensinou que às vezes o presente de Deus vem embrulhado em dor, mas ainda assim, é presente. Porque quando Ele quer nos ensinar amor, Ele usa pessoas. E a pessoa que Ele usou para me transformar se chama Luna. O público se emocionou. Luna, nas primeiras fileiras, chorava discretamente. As crianças o aplaudiam sem entender completamente, mas sentindo a verdade no tom de voz dele. Depois do evento, os dois caminharam pelas vielas coloridas da comunidade. Luna observava tudo encantada. O cheiro de pão vindo das casas, o som dos rádios tocando samba, a vida pulsando mesmo na simplicidade. É aqui que eu quero trabalhar, disse ela. Como assim? Quero abrir um espaço de reforço para crianças, como o fé e futebol, mas focado em educação. Gostei disso, respondeu ele, orgulhoso. Você já pensou no nome? Pensei. Quero chamar de Projeto Sofia. Kaká parou, surpreso, o coração apertando. Projeto Sofia. Sim, ela acreditava que toda criança tem o direito de aprender e ser amada. E acho que esse é o jeito certo de mantê-la viva. Ele sorriu, com lágrimas nos olhos. Sua mãe estaria orgulhosa. E você? Mais do que posso dizer. Naquela noite, já em casa, Luna pegou uma folha de papel e começou a escrever.
Cacá observava à distância, curioso. O que tá escrevendo aí? Uma carta. Pra quem? Pra Deus. Ela terminou, dobrou o papel e colocou dentro da Bíblia dele. Não é pra ler agora, disse sorrindo. Só quando sentir que precisa. Ele apenas assentiu. Sabia que, com Luna, cada gesto tinha um significado. Algumas semanas se passaram. O escândalo já havia desaparecido das manchetes. As pessoas tinham seguido com suas vidas, e o tempo fez o que sempre faz, cicatrizou. Mas a vida ainda reservava uma última surpresa. Certo dia, enquanto Cacá ajudava no campo do projeto, recebeu uma ligação da faculdade de Luna. Senhor Ricardo, estamos ligando para informar que sua filha sofreu um pequeno acidente de carro, mas está bem. Como assim? Onde ela está? No Hospital São Lucas, em Campinas. O coração dele disparou. Em minutos, estava na estrada, rezando a cada quilômetro. Senhor, não agora. Por favor, não agora. Quando chegou ao hospital, encontrou Luna com o braço engessado, algumas escoriações, mas sorrindo. Tô bem, pai. Foi só um susto. Meu Deus, você quer me matar do coração, disse ele, aliviado, rindo nervoso. Ela segurou a mão dele. Deus não ia deixar a gente se perder de novo. Ele a abraçou, com lágrimas nos olhos. Você é o meu milagre. E você é o meu lar. 2 semanas depois, já recuperada, Luna convidou o pai para ir até a faculdade. Tenho uma surpresa para você. No auditório lotado, ela subiu ao palco com o microfone e começou. Hoje é o encerramento do nosso curso de pedagogia. Mas, antes de receber o diploma, quero agradecer a alguém que me ensinou algo que nenhum livro explica: o poder do perdão. O público silenciou. Ela olhou diretamente para Cacá, sentado na plateia. Eu cresci sem saber quem era meu pai. E quando descobri, não sabia se ele me aceitaria. Mas Deus preparou o tempo certo. E hoje, eu não só tenho um pai, eu tenho um exemplo. As pessoas se levantaram, emocionadas. Cacá chorava abertamente. Luna desceu do palco, caminhou até ele e entregou-lhe o diploma. Esse diploma é nosso, pai. Ele a abraçou forte e o público aplaudiu de pé. Meses depois, o projeto Sofia foi inaugurado. Uma pequena casa no alto de Paraisópolis, pintada de azul e branco. Na parede da entrada, uma frase escrita em letras grandes: educar é semear amor onde o mundo esqueceu de plantar. Crianças corriam, voluntários ajudavam, e no centro do pátio, Cacá e Luna cortavam a fita juntos. Tá vendo isso? Disse ele, emocionado. É o presente de Deus. Ela olhou em volta e sorriu. Não, o presente de Deus foi ter me dado você. Naquela noite, depois da festa, Cacá voltou para casa exausto, mas em paz. Deixou as luzes apagadas e foi até o escritório. Abriu a Bíblia, procurando por conforto. E ali, entre as páginas, encontrou o papel que Luna tinha deixado semanas antes. Abriu com cuidado e leu: Senhor, obrigada por me devolver o que eu nem sabia que procurava, um pai. Obrigada por mostrar que o perdão é mais forte que o passado. Se um dia o meu pai ler esta carta, quero que ele saiba que não foi ele quem me encontrou. Fui eu que o encontrei, porque o Senhor me guiou até ele. E isso, para mim, é o maior presente do mundo. Cacá encostou o papel no peito e chorou. Chorou não de tristeza, mas de gratidão. O tipo de choro que vem quando a alma se reconhece em paz. Na manhã seguinte, ele e Luna foram juntos ao campo do Fé e Futebol. As crianças os esperavam com bolas, risadas e abraços. Enquanto jogavam, uma das meninas perguntou: Tio Cacá, é verdade que ela é sua filha? Ele riu. É sim, e é o melhor gol que Deus me deu. A menina sorriu, inocente. Então vocês ganharam juntos. Ele olhou para Luna, e os dois riram. Sim, tinham vencido. Não um jogo de futebol, mas o maior de todos, o da vida. Mais tarde, enquanto o sol se punha e a quadra ficava dourada, Cacá e Luna ficaram sozinhos, sentados na arquibancada. O vento soprava leve, e o mundo parecia finalmente em paz. Pai, lembra quando a mamãe dizia que Deus escreve certo por linhas tortas? Lembro.
Acho que agora entendo o que ela queria dizer. E o que era? Que às vezes o presente de Deus vem no tempo certo, não no nosso. Cacá passou o braço pelos ombros dela e respondeu. E que bom que ele nunca se atrasa. Eles ficaram ali, olhando o horizonte, o céu tingido de laranja e azul, o som das crianças ecoando ao fundo. Era o som da vida continuando. A câmera imaginária se afastaria lentamente, mostrando o campo iluminado pelo pôr do sol. O abraço entre pai e filha no centro da quadra. Ao fundo, a placa do Projeto Sofia, brilhando sob a última luz do dia. A voz de Cacá, em off, encerraria a história. A vida me ensinou que nem sempre Deus nos dá o que pedimos. Às vezes, Ele nos dá o que precisamos. E, quando entendemos isso, percebemos que o maior presente dele sempre foi o amor. Fade out. Música suave. Crédito sob o céu do Brasil.